PJ, o Capitão Nascimento da vida real está aparecendo em todos os canais para criticar o governo federal. Criticou Dino, Lewandowski, Lula, por que tanto espaço para um PM? Na minha opinião, porque a mídia está em campanha contra a reeleição do presidente Lula, né? Esse vídeo que foi divulgado pela equipe de comunicação do governo federal para tentar diferenciar como Lula combate o crime em relação ao Cláudio Castro. Explicando a operação policial no Rio de Janeiro com inteligência. O crime organizado é um dos maiores problemas do Brasil. Ele destrói famílias, oprime moradores e espalha drogas e violência pelas cidades. Por isso, com razão, as pessoas têm medo e raiva do crime organizado. E matar criminosos, então, parece solução. É isso que explica a operação no Rio. Só que operações como essa também colocam policiais, crianças e famílias inocentes em risco. E matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime. Porque mesmo se forem todos bandidos, amanhã tem outros 120 fazendo trabalho. Para combater o crime, precisa mirar na cabeça, mas não de pessoas. Tem que atacar o cérebro e o coração dos grupos criminosos, como o governo do Brasil fez em agosto, desmontando um esquema que ia da venda de drogas ao maior centro financeiro do país. Combate ao crime, para funcionar, precisa de mais inteligência e menos sangue. Por isso, o governo do Brasil enviou ao Congresso a PEC da Segurança Pública, uma proposta de integrar as polícias para combater o crime. Porque se o crime é organizado, a resposta também tem que ser. E se o crime é nacional, espalhado pelo país, a gente só vai vencer essa guerra com as polícias do Brasil inteiro atuando juntas. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. É um vídeo importante, faz refletir, tem um efeito, mas eu não acho que consegue atingir aquilo que as pessoas, a população no geral, que vive nessas comunidades, que vivem sob o domínio desses territórios, sob o domínio de facções, vai compreender isso dessa forma. Ainda que a gente tem aqui essa visão de que, de fato, e eu também concordo, também acho isso, de que a quantidade de mortos é uma demonstração, né, e a forma que foi encontrada é uma demonstração de execução. As pessoas estão motivadas pelo ódio, né? Eu fiz essa pergunta ontem para o André Constantini, que esteve lá no Alemão, na Penha, e disse, qual é o sentimento que você percebeu lá? Qual é a situação que você acompanhou? E a palavra que ele sintetizou foi muito ódio. Então, esse sentimento de ódio é que mobiliza todo esse conjunto de reações. Acho que o Marcelo falou sobre isso, que todos os motoristas, taxistas que falaram com ele, disseram que concordaram com a operação. Eu estava ontem nas redes e vi uma página de rap, que eu sigo há muito tempo, tem mais de 2 milhões de seguidores, e colocaram uma foto do Cláudio Castro e pediam para as pessoas comentar com uma palavra o que achavam. Muitas palavras dizendo herói, esperança, coragem. Era essa a definição numa página de rap. Eu estou falando do rap, que é um movimento cultural que justamente, ao longo dos anos, denunciava a ação letal do sistema, né? Então, conversando com as pessoas, eu não vejo essa visão de que o que fez o governador ontem foi um crime. Porque as pessoas estão dentro de um ambiente, de uma esfera do ódio, do sentimento do medo, né? E a extrema-direita trabalha isso muito bem. A imprensa trabalhou isso dias e dias aí, com os seus programas policialescos ao longo dos anos, e aí estrutura isso dessa forma, né? Então, acho que a mensagem que o governo passa é a mensagem correta, é o diálogo correto, mas não é a resposta que as pessoas querem, porque as pessoas têm a necessidade do imediato. E esse imediato a gente não conseguiu atingir ainda, né? Essa CPI do crime organizado, por exemplo, foi autorizada pelo Alcolumbre. O Alcolumbre está pressionando o governo Lula para indicar o Rodrigo Pacheco. E aí, num instalar de dedos, decide instalar uma CPI do crime organizado, que vai ser provavelmente relatada pelo Alessandro Vieira, um parlamentar, um senador que todo mundo conhece aqui, a sua visão, né? Tem uma forma lavajatista de pensar as coisas, e dentro de um escopo que a gente assiste ao longo do tempo, dessa extrema-direita, a todo custo, tentar associar a esquerda, o campo progressista, o Partido dos Trabalhadores, o Lula, ao crime organizado. A única manifestação mais ou menos solidária do governo, né, em relação às pessoas que morreram, foi do Guilherme Boulos, que tomou posse ontem e disse que pediu 1 minuto de silêncio por todas as vítimas. Isso foi amplamente explorado nas redes da direita, dizendo a esquerda é isso aí, né, pede 1 minuto de silêncio para vagabundo, coisas desse tipo. Eu gostei do vídeo. Nesse sentido, eu acho também que o vídeo faz o que é possível, tenta inserir certa racionalidade nesse debate. Não é? Na verdade, o vídeo contesta a matança indiretamente, dizendo que a forma correta de combater é a forma utilizada e preconizada pelo governo federal. Então, o vídeo, o que mais ele pode fazer? O que mais ele pode defender, se não as providências que podem ser eficazes, efetivamente, para destruir o comando, a origem,
a gênese do crime organizado, que são os poderosos, os financiadores, os magnatas, que não estão no Complexo do Alemão nem da Penha. Então, o que mais pode o governo federal fazer se não defender isso? Então, acho que é uma providência possível, e acho correta, e racional. Temos que acreditar na razão também, não é? E acho que, a longo prazo, ela tem condições de frutificar. A outra coisa é a seguinte, é claro que o cenário eleitoral está em jogo. É claro que se tenta transformar, e já estão conseguindo transformar a segurança pública, a criminalidade, no principal tema da agenda eleitoral do ano que vem. Gente, vamos abrir o olho para isso. Por quê? Porque o governo vai bem em todas as áreas. O governo federal vai muito bem na economia, vai muito bem nos programas sociais, no emprego. E a direita tenta transformar esse tema no principal tema da eleição, e as pesquisas já dizem que ele é o principal tema da eleição. Hoje, a principal preocupação, de longe, supera todas as outras, é segurança pública, porque a economia vai bem. Então, é necessário ver isso. E o governo tem que se posicionar em relação a essa questão. Não pode ser visto como um governo leniente em relação à criminalidade. Ao contrário, tem que disputar a versão de que ele é mais eficiente contra a criminalidade, porque isso tem ressonância junto à população, não é? Isso efetivamente lida com a questão que é a principal preocupação das pessoas. Não podemos deixar de pensar que esse é o tema central, das eleições, a despeito da nossa vontade. E o governo tem que ter uma política positiva em relação a isso, e não ser encurralado como sendo conivente ou cúmplice dos criminosos. E acho que o governo federal, nesse sentido, fez o que foi possível, foi sábio, está procurando ser pragmático diante da situação criada e esperando que, enfim, as investigações, o choque da opinião pública. E não podemos esquecer que também o governo Trump vai atuar também nessa questão do chamado narcoterrorismo nas eleições brasileiras. Não podemos achar que haverá paz com Trump no processo eleitoral e que ele também vai tentar interferir nisso. Essas questões têm que ser geridas da maneira mais eficaz possível para evitar que efetivamente haja um prejuízo para o governo federal, para a reeleição do Lula, o que já pode acontecer agora. Então, não podemos fechar os olhos. Tem tudo a ver a segurança pública com as possibilidades de reeleição do presidente Lula no ano que vem.